pedir para vocês, todo mundo já pegou papel, já pegou caneta, tá? Ah, obrigado, Roberta. Que bom que você está enxergando bem, então o resto também. Então peguem papel, peguem caneta, não precisa pegar muitas canetas, pega uma só, enfim, para a gente fazer esse exercício. Mas primeiro, o que a gente precisa, o que a gente entende sobre crenças limitantes e o que de fato essas crenças limitantes são? Bem, uma crença limitante é qualquer ideia, qualquer pensamento que nos impede da gente fazer alguma coisa para a nossa vida. Então vamos dar um exemplo. Uma crença limitante muito comum é: dinheiro é difícil. Dinheiro, tem que batalhar para ter dinheiro. Dinheiro não cai do céu. Isso tudo são crenças limitantes muito enraigadas na nossa ancestralidade e na nossa família. Porque, de maneira geral, nós temos as crenças limitantes que os nossos pais também tiveram. Então, o que a gente aprendeu? Que dinheiro é difícil, que dinheiro é suado, que ter que fazer concurso para ter estabilidade, ter que ser CLT para ter estabilidade. Quem tem o próprio negócio acaba falindo, acaba tendo dificuldade. Então, isso tudo são crenças que acabam impactando a nossa vida, mesmo que esse trauma, que daí na visão, que essa técnica de fato não é da constelação, é do genograma, que é uma outra terapia que a constelação também usou Bert Hellinger usou para criar a constelação familiar. Mas enfim, então esse exercício que a gente vai fazer do genograma nos mostra o quanto a nossa ancestralidade, por mais que a gente não tenha nunca falado com os nossos pais, com os nossos avós, bisavós, impactam positiva e negativamente a nossa vida. Vamos dar um exemplo. O que as pessoas sempre falam de sogras? Que sogras não prestam. Mas todo mundo aqui já teve sogra que não presta? Será que nunca ninguém teve uma sogra que presta? Então isso tudo fica muito no nosso imaginário e faz com que a gente tenha medo de viver várias coisas. Por exemplo, eu estou no meu 5º namorado, né, o nome dele é Lucas, e a mãe do Lucas se chama Rose. A Rose é uma sogra maravilhosa. Eu posso falar assim: Rose, tal coisa. Ela vai lá e faz. Sabe? Assim como a minha sogra anterior a ela, que foi do namorado anterior, também era uma sogra muito legal. Óbvio que eu já tive sogras que não foram legais, sim. A minha segunda sogra, ela não foi nada legal. Mas tirando isso, 4 sogras foram incríveis. Então tudo isso fica muito no nosso imaginário, fica no nosso inconsciente, no inconsciente da nossa família e acaba nos impactando. E por mais que essas crenças, de maneira geral, não tenham nenhuma relação com a nossa vivência sexual, acaba impactando sim a nossa vida sexual. Por quê? Para nós termos uma vida sexual saudável, nós precisamos de alguns pilares: vida financeira, vida emocional, vida sexual e vida amorosa. Lembrando que vida sexual e amorosa são coisas diferentes, porque a gente pode amar uma pessoa e desejar transar com outra pessoa. Assim como vida sentimental não é só porque eu me apaixono ou porque eu estou apaixonado, fala sobre o todo, minha autoestima, minha visão sobre mim mesmo, autovalorização e várias outras questões. Então, quando a vivência sexual não está boa, os outros 3 também não ficam. Porque parem para pensar aí. O que acontece com uma mulher que tem filhos hoje no Brasil? Qual é o primeiro pensamento que vem sobre a vida sexual dela? Que ela não tem que mais transar, porque agora ela tem filho, ela tem que dar atenção para o filho. E isso as pessoas falam, geralmente. Mas o que ela pensa sobre ela mesma? Agora eu tenho filho e ninguém mais me quer. Isso também acaba sendo uma crença limitante que muitas pessoas têm e acabam não percebendo. Né? Claro que as mulheres, né? Vocês mulheres, vocês acabam sendo mais impactadas por essas crenças limitantes, porque tem várias outras questões. Por exemplo, mulher tem que saber cozinhar, mulher tem que ser uma boa dona de casa, mulher tem que querer ser mãe. Então isso tudo são colocadas, são impostas, né, obrigações para vocês que muitas vezes as mulheres não querem, né? Vocês não querem e está tudo bem. Mas o que acontece? Por causa de toda essa opressão dos últimos séculos aqui no Brasil, em outros países, mas que impactaram a nossa história, a nossa família, nós acabamos sendo atingidos por isso. Porque, por exemplo, a gente para pensar sobre a mulher ter que ser dona de casa, a mulher ter que ser uma boa mãe, o que também esperam do homem? Que o homem seja o quê? O macho alfa provedor. E daí quando o homem acaba não conseguindo ser o macho alfa provedor, o que acontece? Esse homem geralmente desenvolve também sintomas de depressão, autodepreciação, e é por isso que eles acabam fugindo para a drogadição, para o alcoolismo e várias outras questões. Mas enfim, vamos lá. Todo mundo já pegou papel e caneta aí para a gente fazer o exercício?
Eu acho que o pessoal já está preparado, viu? Bora lá. Ok, peraí então que eu vou tomar água, gente, só um momento. Porque o copo é feio, então eu não vou deixar vocês. Ok? Prestem bem atenção, porque a gente vai começar com 2 símbolos, tá? Ó, quem é homem, vamos começar, tá? Vamos começar pelos homens. Ó, peraí. É para vocês fazerem um desenho no meio da folha, porque aqui eu tive que desenhar 2 para vocês verem, né? Ah, tá, dá para ver? Ih, não dá para ver muito bem, não. Mas enfim, ó, desenhe no meio da folha. Se vocês são mulheres, desenhe em cima. Tá. Tá? Se vocês são homens, tá. Ó, mulher desenha um círculo dentro do outro, ok? E o homem desenha um quadrado dentro do outro, tá? O que acontece? Isso bem no meio da folha, tá? Beleza? Ó, então eu vou fazer o meu aqui para vocês verem como é que tem que ficar, tá? Ó, eu desenhei no meio da folha aqui, ó. Esse quadrado dentro do quadrado, ele representa a minha. Ok? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar um palitinho para cima e depois um para cada lado, porque vai ter que ficar assim, ó. Ok? E daí vocês colocam ali também, ó, um círculo dentro do outro círculo para a mulher e um quadrado dentro de outro quadrado para homem, que no caso são os nossos pais, ou homem ou mulher. Se é casal adotivo, se tu foi adotado por um casal homossexual, então coloca também os 2 símbolos, beleza? Porque sempre um deles representa a função paterna e a outra materna, ok? Agora a gente vai fazer isso novamente em relação aos avós dos 2, paternos e maternos, e a gente já vai começar o exercício. Que isso tudo aqui é só para mostrar para vocês. Ó, então puxei ali na avó, na mãe. Ó, levanta um pouquinho o papel. Levanta um pouquinho. Aí. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no pai. Os outros, vocês não precisam desenhar, tá? Um quadrado dentro de um quadrado, tá? Porque a gente só coloca aqui, ó, um símbolo dentro do outro quando é a pessoa atendida, tá? Ok. Deixa eu colocar aqui, peraí, não esqueci. Quem sabe o nome dos pais e dos avós, coloca aí também, tá? Não precisa ser tipo diferente. A Rai pediu para você mostrar de novo. Levanta um pouquinho. Claro. Deixa um pouquinho. Claro, Rai. Aqui mais para cima. Aí. Espera um pouquinho para o pessoal copiar, André. Tá. Aí. Aqui sou eu, tá? Aqui são os meus pais. Aqui são os meus avós, tá? E aqui também são os meus outros avós. Os avós maternos e paternos, né? Isso, é assim que tem que ficar o desenho. Quem quiser fazer, né? Daí quando a gente faz, quando eu atendo, eu sempre coloco 4 gerações, né? Daí coloco mais aqui também os bisavós, tataravós e assim por diante. Mas fazendo isso aqui básico, já dá para ter uma noção, né, da profundidade de crenças limitantes que a gente carrega, que não são nossas. Ok, pode baixar se você quiser. Ok, beleza. Agora coloque os nomes das pessoas envolvidas, tá? Deixa eu colocar aqui, então. Já coloquei André, deixa eu colocar a minha mãe, que é a Evelise. O meu pai, que é o Mário. Ih, gente, esqueci. Peraí. Só um momento, gente, que eu não lembro os nomes dos meus avós paternos. Gente, minha mãe falou aqui já. Eu lembrava só o nome da minha avó paterna, o do avô não lembrava. E não lembrar ou não saber já diz muita coisa sobre as informações que a gente carrega da nossa família ancestral. Vamos lá. Acho que a Maria Ângela falou, lado esquerdo, avós paternos. Sim, é porque aqui aparece para vocês ao contrário. Mas assim, gente,
Não precisa ser exatamente assim. Aqui é só um exercício, não é um curso, não é uma atividade. Aqui é um exercício para vocês entenderem, identificarem crenças limitantes. Tá? Essa questão, porque assim, ó, quando a gente para pensar sobre o lado masculino, feminino, várias terapias têm visões diferentes sobre o esquerdo é masculino, o feminino é masculino. Por exemplo, para Bert Hellinger, o lado esquerdo representa o pai, representa a masculinidade. No taionismo, o lado esquerdo representa o feminino. Qual que está certo? Então, quando vocês forem fazer aí, não importa o que vocês escreverem, tá? Coloque um pai e uma. O importante é vocês estarem no centro desse exercício. Ok. Você não está vendo, então eu vou te pontuando aqui. Ah, tá bom. Vá, pode falar. Não, pode ir. Tá tranquilo. Eu vou te pontuando que você não está vendo, né? Você tá... Sim, não estou te vendo. A tela para mim tá preta. Então, ó, gente, agora, analisando isso, eu quero que vocês escrevam aqui o que vocês sentem quando vocês pensam em relação a essa pessoa. Vamos pensar assim, ó, por exemplo, quando eu penso no meu pai, eu sinto que distância, tristeza. Tristeza por causa da distância que nós não tivemos em vida, ok? Então, o que isso significa? Que já teve um corte da relação aqui. O que esse corte me trouxe? Por exemplo, que pai não gosta de filho gay, mas não é porque eu passei por isso que outros gays também passem por isso. Vamos pensar agora em relação a dinheiro. Homem não gosta de pagar pensão alimentícia. Homem não assume filhos, porque isso é uma crença familiar do meu sistema familiar. Então, quando a gente faz esse exercício, tá? Que daí, enfim, eu cerrei por aqui para vocês depois só observarem o que vocês sabem e não sabem dessas pessoas, o que essas pessoas tinham de comportamentos que vocês têm até hoje, e vocês vão começar a refletir sobre coisas que realmente não fazem mais sentido. Vamos dar um exemplo aqui sobre a nossa ancestralidade. O que as mulheres muitas vezes tiveram que aprender? Se tu não ficar calada, ninguém vai te querer. Se tu não ficar calada, tu não vai casar, tu não vai ter filhos, tem que ter filho mesmo não querendo, tem que ter relações sexuais mesmo não querendo. Por que hoje muitas mulheres preferem a vida de solteira? Porque inconscientemente, o que elas sempre aprenderam? Que mulher no relacionamento amoroso sofre. Então, as pessoas, igualmente, elas estão honrando essas crenças limitantes. Ó, um exemplo. Andrei. Nós somos 6 filhos por parte da minha mãe. Andrei, não quero ter filho. Minha irmã mais velha é enfermeira, também não quero ter filho. Por quê? Porque todo mundo teve filho na família, ou é uma mãe solo, ou uma mulher que sofre na mão de homens. Então, o que eu e minha irmã introjetamos? Se eu tiver um filho, eu vou ter que sofrer, eu vou ficar refém de alguém. Então, isso, claro que nós devemos tratar isso porque são dores nossas. Porque não é porque a nossa ancestralidade passou por isso, por violências sexuais, por filhos por obrigação, ou várias outras coisas, que nós também iremos passar por isso. Então, repensem e reflitam sobre isso. O que de fato faz sentido e o que não faz mais sentido para vocês. E aqui, claro, que a gente está falando sobre a vida sexual, mas agora pensem, com quem vocês aprenderam essas crenças limitantes? E vocês podem fazer esse exercício aqui e refletir. Quem eu ouvi dizer na infância que eu era uma pessoa inútil? Pensem aí. Quem ouviu, tu é inútil, tu é imprestável, nada vai dar certo na tua vida, né? Hoje, inclusive, às 11 horas da noite, eu vou ter um grupo coletivo curando karmas, né? Falando sobre a limpeza de karmas de mãe, né? Que eu vou usar a apometria e a radiestesia para limpar todas essas pragas, essas crenças limitantes que impactam negativamente a nossa vida. Porque não é porque nós ouvimos que nós somos daquele jeito. Um outro exemplo é que as pessoas nunca param para pensar ou como a gente para a nossa vida na infância sem ter consciência. Quando uma criança está aprendendo a comer, o que acontece? A criança põe para fora, porque o movimento da língua para sugar o leite é diferente do movimento da língua para a gente engolir o alimento. Então a criança põe para fora, o que fala? Não gostou daquela fruta, não gostou daquela comida. Não, a criança está aprendendo opa, peraí, é um movimento diferente que eu tenho que fazer. Quantas vezes vocês já ouviram, ou vocês mesmos já falaram isso? O fulaninho não gosta disso, mas a criança falou que não gosta, ou tu que diz que a criança não gosta? E daí muitas vezes a pessoa vai a vida inteira falando que ela não gosta de qualquer coisa que seja, sendo que ela nunca nem experimentou, pelo simples fato de ela ouvir a vida inteira que ela não gostava daquilo. É verdade. E eu tenho... Pode falar, Vala.
Não falei que isso é verdade, é isso mesmo. Então, para a gente ter noção, olha o quão a nossa vida é impactada sem a gente se dar conta, porque simplesmente estamos honrando crenças de outras pessoas que não somos nós. Talvez essa live esteja muito impactante, chocante, porque muita gente endeusa os pais. E tá tudo bem vocês endeusarem. Mas a grande questão é que quando a gente endeusa os pais, e não que a gente também tem que achar que eles foram ruins. Eles fizeram o que eles puderam fazer, o que eles deram conta. Mas não é porque eles são os nossos pais que a gente tem que endeusar, falar que tudo que eles fizeram foi correto. Um outro exemplo, uma irmã minha por parte de pai, ela também não quer ter filho. Sabe por quê? Porque o que o meu pai, mesmo criando ela a maior parte da vida dela, apresentava? Traições, tem filhos com diversas mulheres. Então o que ela entendeu na cabeça dela? Que se ela tiver filho, ela vai casar com um cara que vai chufrar e vai fazer filha roda, torta direita aí, fora do casamento. É uma coisa que ela precisa também fazer terapia. Mas olha como é difícil a gente conseguir ressignificar. Porque quando a gente faz esse exercício aqui do genograma, a gente sempre diz que o sistema familiar da pessoa tem um padrão de comportamento, quando aquele comportamento é recorrente em pelo menos 3 gerações. Então, na geração da minha avó, na geração da minha mãe e na minha geração, essa questão de mulher ser abandonada por macho ou ficar só para agradar a sociedade é um comportamento recorrente. E com certeza não começou só nessas 3 gerações. Eu sei que no meu tataravô também teve isso e assim por diante. Então, se a gente aprendeu que casamento é sofrido, por que as pessoas vão querer casar hoje? E isso, estou falando só sobre casamento. Pensem sobre dinheiro. O que vocês pensam sobre dinheiro de fato? Dinheiro realmente é difícil? Ou será que tu tem medo de fazer diferente? Porque a nossa família, o nosso sistema familiar nos induz a fazer sempre o mesmo tipo de trabalho. Ou, por exemplo, na minha família, 80% trabalha no funcionalismo público. Não que isso seja um problema, para mim isso não é futuro. Mas essa é a minha visão. E óbvio, como pessoa que pensa diferente de 80% da minha família, eu sou perseguido, eu sou escorraçado. Ah, mas tu não vai ter futuro, mas tu não vai se aposentar. E eu falo para as pessoas, tu está se preocupando comigo? Eu estou me preocupando comigo. Então, assim, eu tenho que preocupar comigo. Tu não é nenhuma pessoa para poder se preocupar comigo. Por quê? Quem vai morrer sem pensão alimentícia, sem aposentadoria, é quem? Sou eu, não é? Então, quem tem que se preocupar com a minha vida sou eu. Então, quando a gente devolve para as pessoas essas reflexões, elas começam a entender, a maioria não entende, mas algumas começam a perceber que, quando me diz que a psicanálise é projeção, talvez essa pessoa ela não tenha tido coragem de fazer diferente do resto da família. E, de fato, a gente pode ver que na minha família 80% trabalha no funcionalismo público. Então, é uma crença arraigada que, até hoje, a minha mãe fala, deveria fazer concurso público. E eu pego e falo, a senhora fez porque quis e eu escolho não fazer. Porque eu fico pensando assim, eu, André, sou do tipo de pessoa que no trabalho eu sou facilmente demitido. Porque eu penso assim, a gente quer um mundo melhor, a gente precisa fazer um mundo melhor. Quando eu era estagiário, eu vivia falando isso. Alguma coisa me incomodava, eu falava. Aí eu ia falar, tu não tem medo de ser demitido? Não, eu só sou estagiário, gente. A gente vai sair daqui, vai fazer uns 2 anos, ninguém vai continuar aqui. E as pessoas, endeusavam as chefias. Não. E eu falava assim, tu é ruim mesmo, deveria ter contratado alguém com mais competência. É CC, mas é inútil. Eu falava na cara, porque o que ia acontecer na pior das hipóteses ia ser demitido. Era só uma vaga de estágio. E fiquei ainda os 2 anos e saí como um dos melhores. Eu fico pensando assim, olha, imagina se eu tivesse sido pior do que isso. Mas o que serviu para as pessoas também? Nossa, o André era o que mais confrontava as chefias e ainda assim ele saiu assim super honrado. Porque eu fico pensando, se eu quero fazer uma sociedade diferente, eu preciso ser diferente, eu preciso trazer a verdade para as pessoas. Por exemplo, eu e a Val, nós temos grupos terapêuticos que nós trabalhamos juntos, né? E eu sempre falo, é isso, gente. E é claro, né? Geralmente eu falo para a Val antes, né? Ô Val, isso aqui saiu, tu acha que tem que falar no relatório, Val? E tem coisas que a Val fala, melhor não, né? Porque tem essa questão, como é que a pessoa vai lidar com essa informação?
E muitas vezes a gente fala assim, ai, como eu gostaria que a sociedade não fosse corrupta, como eu gostaria que a sociedade fosse isso e aquilo, mas tu não é corrupto também. Tem uma vizinha aqui na minha rua que é assim, é o oposto de corrupção. E ela fala que a família dela é um anjo. E eu fico pensando assim, caramba, sabe? Como as pessoas gostam de ver os problemas nos outros, mas não enxergam nas próprias pessoas. Por exemplo, quando eu morava sozinho, agora eu moro com a minha mãe, então eu não posso mais fazer isso. Porque se eu morasse, eu com certeza ia fazer, né? Quando eu morava sozinho, a minha casa era assim, ó, como é que fala mesmo? Era um entre e sai de macho. As pessoas até falavam assim, nossa, mas tu faz programa? Os meus vizinhos achavam que eu fazia programa. E a minha mãe, ai não, ele não faz. Pra que tá justificando para os vizinhos? Se eu fizer ou não fizer, a vida é minha. Ninguém vai me dar nada. E eu não me importo se acha que eu tô fazendo programa. Porque a minha vida sexual diz respeito a mim, não às outras pessoas. E eu fazia mesmo, não fazia programa, mas eu fazia suruba, eu tomava. E era assim, ó, e eu era feliz. E a grande questão é que eu, como sexólogo, eu também falo isso na minha página, para as pessoas entenderem que muita gente tem vergonha de falar sobre os seus desejos, sobre suas fantasias sexuais. E isso são coisas também enraigadas na nossa ancestralidade, enraigadas no nosso inconsciente, como a sexualidade tem que ser oculta, a nossa sexualidade é uma coisa obscura, que não deve ser vivida, não deve ser vivenciada. Porque vamos pensar, se uma mulher ela aprende a ela ter que ser mãe, ela tem que fazer sexo por obrigação, porque senão o cara vai traí-la. Isso é uma crença limitante. Por quê? O que, por exemplo, pessoas como a minha irmã entenderam? Que o homem diz que ama dentro de casa, mas na rua ele pega outras. Então, se eu não transar com meu marido, eu vou ser traída. Isso é uma crença limitante também. Óbvio que agora, nós, como pessoas adultas, com mais de 20, 30, 40 anos, nós temos que salvar a nossa saúde mental. Porque não adianta chegar, por exemplo, agora no mês de setembro, que é o mês de prevenção, né? O mês de prevenção ao auto... Como é que fala? Autoexílio, não. Esqueci. Mas enfim, porque se falar a palavra com S, talvez caia aquela live da Val, né? Mas é um mês de prevenção da saúde mental. Mas muita gente pensa assim, que a saúde mental é só quando a pessoa está quase lá, tirando a própria vida. Mas a nossa saúde mental vai muito além disso. Vamos pensar aqui, vocês mulheres. Quantas vezes vocês, mulheres, não fizeram sexo por obrigação? Não precisa responder aqui. Mas eu quero que vocês reflitam o porquê que vocês se obrigaram. Porque por mais que o outro tenha obrigado vocês poderiam ter dito não. E a grande questão é que o que vocês introjetaram que fez vocês fazerem sexo por obrigação? Geralmente o quê? Se eu não fizer sexo com ele, ele vai me bater, ele vai me agredir, ele vai me trair. Então, se tu acha que o cara não vai te respeitar, será que esse é um parceiro ideal para ti? E daí aqui eu também não estou dizendo para vocês terminarem os casamentos, os relacionamentos de vocês. Mas se nós estamos com uma pessoa que a gente não confia plenamente, uma pessoa que a gente não nos respeita, provavelmente essa pessoa não é a pessoa certa para nós. E daí qual é a outra questão que nós vemos aqui? Que as pessoas falam, a mulher certa transforma o moleque em homem. Não! Quem deveria ter feito isso eram os pais. E a mãe, muitas vezes, endeusa o filho. E daí essa psicanálise também explica. Mas a grande questão é que, o que acontece com as mulheres? Desde pequenas elas sabem que ela vai passar e fazer qualquer coisa. E os filhos a vida inteira não fazem nada. São um poço de inutilidade dentro de casa. Que eu mesmo falei para vocês que eu passei por isso. Eu fui morar sozinho, eu tinha 21 anos. Eu sabia fritar um ovo. Eu não sabia fazer arroz. Eu não sabia nada. Mas eu tive que aprender. Sabia lavar louça. Mas não gosto até hoje. Né? Mas essa é a grande questão. O que a gente está fazendo para os nossos filhos serem adultos funcionais? Porque para a mãe é muito cômodo ficar brigando depois com a nora. Ai, minha filha. Ai, mas o que acontece com os homens falam assim? Até com os homens que atendem casais que eu atendo. Ai, mas a minha mãe fazia isso. Sim, mas a tua esposa não é a tua mãe.
A tua esposa, é namorada, é noiva, é qualquer coisa, menos tua mãe. Agora, se tu quer ser embalado como um bebezinho de colo, então volta para casa da tua mãe. E isso as mães gostam porque, ai, meu filho está perto de mim. Tu viu, meu filho? Eu te disse que aquela mulher não prestava. Porque as mães, elas têm sim, muitas vezes, quando elas não fazem terapia, dificuldade de cortar esse laço. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, para ser mãe ou ser pai, não basta só colocar no mundo. Tu tem estrutura emocional, tu tem estrutura financeira, e entender que tu está criando um ser humano pro mundo e não para ti. Por que tem muitos filhos que eles têm dificuldade em sair da casa dos pais? Porque tem aquilo, como é que vai ser quando eu sair daqui? Se eu tenho cama, eu tenho um quarto limpo, eu tenho tudo limpo, eu tenho comida feita, como que vai ser além daqui? E os filhos o que procuram? Mulheres que façam a mesma coisa. Se a minha mãe fazia, se aceitava ser minha escrava, como é que uma outra mulher que vai se relacionar comigo não vai aceitar? E lembrem, vocês mulheres, precisam tratar isso em vocês. Por quê? Porque muitas vezes as mulheres falam, eu só tenho um dedo podre. Porque esse teu dedo podre faz com que tu só escolha caras que tu está acostumada. Então, tu precisa, em primeiro lugar, te libertar desse ciclo vicioso, nocivo, que a tua família te impôs. Um sistema onde que tu tem que ser escravo dentro de casa e na rua. Um sistema onde tu tem que fazer de tudo para o cara não te largar, porque uma mulher que é largada é vista como uma mulher inútil, porque é uma coisa vergonhosa uma mulher ter 30, 40 anos e estar solteira. Então pensem nisso, o quão vocês também reprimiram as próprias vivências sexuais. Vamos falar. Walter, quer falar alguma coisa, mano? Não, tô acompanhando. Então tô lascada, né? Porque eu vou fazer 56 anos mês que vem, estou solteira, tô lascada. Bora lá. Então, outras coisas, por exemplo, sintomas muito comuns que indicam insatisfação sexual, tanto em mulheres como em homens. Vamos começar pelas mulheres, que é o público que mais acompanha a Val aqui. Vaginismo, frigidez. Isso tudo são sintomas de extrema insatisfação sexual. Por quê? Quando uma mulher transa com um homem, geralmente, o homem pede várias coisas. E a mulher, o que é a mulher? Reprimida. Porque o que vocês aprendem? Se eu falar o que eu penso e sinto, o cara vai achar que eu sou o quê? Que eu sou usada por vários, isso e aquilo. E isso não é visto com bons olhos. Mas, repetindo, se vocês não se sentem respeitadas pelo companheiro que vocês estão, será que esse é o companheiro ideal? Se vocês forem falar, eu quero que tu faça tal coisa, e o cara não for te respeitar, ou for achar qualquer coisa de ti, será que esse cara realmente serve pra ti? Mas como é que tu sabe dessa posição? Como é que tu sabe dessa questão aqui? E por que eu não posso saber? E se tu sabe, e por que tu nunca fez isso comigo? Então devolvam esse questionamento para os homens. Porque daí eles vão ficar sem respostas e vão tipo assim, eu tenho que começar a fazer. Por exemplo, eu tenho um namorado, o nome dele é Lucas. Uma coisa que eu não gosto de fazer é sexo oral. Eu não gosto. Eu não gosto de fazer sexo oral. Mas eu gosto de receber. Mas eu sempre deixei muito claro pro Lucas. Eu faço porque tem que ser igualitário. Se tu fizer em mim, obviamente, mesmo não querendo, eu vou ter que fazer em ti. Porque são direitos iguais. Mas se tu não quiser, eu admito que eu também não sinto falta. Né? Então eu deixei isso bem claro para ele. Porque sempre que eu me relaciono com alguém também, quando me relacionava antes do Lucas, eu sempre deixei isso bem claro para os caras. Por mais que no sexo casual e tal, fosse ativo ou passivo, eu sempre deixei muito claro isso. Por quê? Porque quando a gente não deixa muito claro, a gente também cria expectativas na cabeça da pessoa que talvez não se realizem. E daí muitas vezes a gente vai para os encontros achando, nossa, o negócio vai ser maravilhoso. Mas lembrem, a pessoa não lê a tua mente. E se tu não falar os teus desejos, as tuas fantasias, a outra pessoa também não vai saber. E muitas vezes os casais têm desejos muito parecidos e nenhum deles fala e depois fica tipo assim, cara, como eu queria que melhorasse? Daí vai lá, falou. Estão juntos há 10, 20 anos e nunca falaram isso. Por quê? Por medo. Mas lembrando, a pessoa que está contigo é a pessoa que deve ser mais confiável para ti. É a pessoa que deve saber de tudo da tua vida. Uma pessoa que não esconde absolutamente nada. Porque essa é
Essa é a questão do casal. Porque por que muita gente conhece e já casa e termina? Porque é uma escadinha que deve ser respeitada. E quando essa escadinha não é respeitada, a gente também vê o quê? Crenças limitantes. Vamos dar um exemplo. A pessoa recém conheceu hoje e já está namorando. O que a gente consegue ver aqui? Carência. Que tipo de crença limitante a gente geralmente vê na carência? Melhor mal acompanhada do que sozinha. Porque se eu estou acompanhada, pelo menos eu tenho um status de tipo, não é a solteirona, não é a pessoa encalhada. Mas daí pelo menos eu vou consertar esse cara. Então olha várias crenças que giram em torno de começar a namorar rápido. O Lucas, ele sofreu na minha mão. Ele ficou 6 meses até que eu falei, não, a partir de hoje, agora sim, nós somos namorados. E daí eu até, fiz aquele tipo assim, me ajoelhei, sabe, coloquei a aliança. Coloquei a aliança no dedo dele, pra ser uma coisa assim, tipo assim, que fosse marcante tanto pra ele quanto pra mim, porque eu também nunca tinha feito isso, né? Então, quer dizer, eu já tinha feito umas 2 vezes antes, mas foi um negócio muito extraordinário, assim, diferente. Então é isso. O que eu também aprendi antes? Que eu, André, né, não só porque eu sou sexólogo e psicanalista, mas eu antes, assim, relacionamentos que a pessoa mal conhece e já começa, são relacionamentos que tendem ao fracasso. Então, para que eu já vou assumir como namorado se mês que vem vai ser outro? Então, isso são coisas que eu também aprendi no meu sistema familiar, mas eu já consegui ressignificar. Hoje eu falo, não, eu conheço, mas eu demoro para assumir. Por quê? Porque eu tenho que saber se o cara é compatível comigo, tenho que saber se eu sou compatível com ele, tenho que saber se os propósitos de vida estão equilibrados. Porque uma pessoa... Vamos fazer um outro exercício aqui que fala sobre nossas crenças limitantes. Peraí. Ô, Val, vai falando um pouquinho aí, Val, que eu tenho que anotar as palavras, senão eu não esqueço. Tá, meu amor, só que não esqueça que nós só temos 15 minutos, tá bom? Porque derruba a live depois de 1 hora, tá? Então, gente, a respeito do que o Andrei está falando, é isso, né? A gente, às vezes, fica repetindo padrões de coisas que não fazem mais parte, né? Isso eu comento muito aqui com vocês, até nos meus atendimentos, que eu digo assim, olha, a gente aprende determinadas coisas com a nossa ancestralidade, que em determinado momento da vida você percebe que não faz muito mais sentido. Você não vai desmerecer o que te foi ensinado. Você pode agradecer, ter gratidão, porque os seus pais, seus avós deram aquilo que eles tinham, certo? Então a gente tem que ter, assim, um olhar de reverência e de gratidão. Mas isso não justifica eu repetir algo que não faz parte da minha essência. Então, muitas vezes, quando você sai um pouco do padrão ali da sua família, você acaba sendo a ovelhinha negra, né? Nossa, mas como assim? Sua tia fez isso, sua mãe fez aquilo, sua prima, não sei o quê. Por que você é diferente? Eu sou a pessoa na minha casa, eu tenho um primo também que é solteiro, mas ele é 10 anos mais novo do que eu. Eu sou a mais velha de todos, né? E eu sou a única deles que não tenho filho, não sou casada. Então isso para minha mãe, minha avó faleceu faz um tempinho já, mas para minha mãe, para minha tia, por mais que elas não falem, eu sei que isso é desconfortável. Eu tive vontade de casar, sim, fui noivo muito tempo e tal, meu noivo acabou falecendo, mas eu não cheguei ao fato do casamento, eu tinha, né? A gente acaba tendo muito tempo de namoro, então a gente mais ou menos tem uma vida parecida com uma vida de casal, né? De casada. Mas na verdade eu não fui casada no papel, eu não morei com ninguém, assim, né? Eu moro na casa onde eu fui criada, 50 anos eu moro aqui, né? 5 anos na casa de baixo, então eu moro na casa dos meus pais, né? Agora só com a minha mãe. Então isso para elas não é uma coisa normal. Quer ver uma outra coisa que o André até comentou aqui sobre a família dele de funcionalismo público? Minha mãe e minha tia, por exemplo, quando você fala assim, você está registrada, você é CLT, está com a carteira registrada? Para elas, trabalho, tem que estar com a carteira registrada. Eu trabalho por conta, meu irmão é empresário, como é que faz? Quer dizer, porque eu tenho um trabalho mais livre, meu irmão como empresário também, né? Então o que acaba acontecendo? Elas acham que a gente não trabalha o suficiente. Pois meu caro, não entendi. Depois coloca aqui que acho que não digitou direitinho, Rai. Então, na verdade, acho que você pôs meu caso, né? Então é isso. Quando acontece isso, da família começar a comentar, que a coisa assim, meu caso, eu nunca casei, então.
As pessoas começam a comentar, porque você ficou para a titia, tal. De verdade, há um tempo atrás, eu tinha algumas reverências e problemas quanto a isso, porque eu me preocupava muito com o que as pessoas diziam da minha imagem. Hoje, de verdade, é uma coisa que eu não me preocupo muito, tá? Porque o julgamento vai acontecer de qualquer forma, você fazendo certo ou errado, né? Porque cada um tem o seu ponto de vista e tá tudo certo. Então, antes eu me incomodava, falei, caramba, né? Minhas primas estão casando, meu irmão casou, né, 2 vezes, né? Morou com uma outra pessoa e tal, e eu não caso, sou a mais velha, né? Porque eu era o exemplo da família e tudo mais. Mas depois eu entendi que hoje é uma coisa que eu não tenho esse objetivo. Pode acontecer um casamento? Pode, eu namoro e tal, mas não tem objetivo mais do casamento, né? Eu perdi meu útero com 32 anos, então não posso ter filho, pensei em adotar um tempo, mas agora eu não penso mais nisso, né? Não era antigamente assim, mas agora é assim. Já pensou se eu ficar me cobrando? Como é que vai ser minha vida? Né? Se eu for no conceito delas, que é o conceito delas, de a mulher foi feita para casar, para ter filho e tal, né? Olha lá, que nem a coisa aqui ficou para titia, né? Ela ouve. E eu também ouço. E eu adoro ser tia, tá? Eu tenho uma sobrinha só e eu adoro ser tia. Eu não me incomodo quanto a isso. Mas antes dos 50 anos, né? Que agora, mês que vem eu faço 56, eu tinha essas crenças, porque isso era induzido, isso era colocado na cabeça da gente, desde pequeno, adolescente, né? Eu estudei em colégio de freira. Então a gente tem uma série de questões aí. Eu lembro quando eu perdi minha virgindade, eu tinha 22 anos, eu me senti muito culpada, parecia que eu estava cometendo um crime, né? E fez ainda com o noivo, que eu era noiva de aliança, não era um acaso. Então, não é simples a gente quebrar essas crenças, mas a gente tem que entender que o que não faz parte, o que não tem na nossa essência, a gente não tem que repetir o padrão. A gente pode ter gratidão, respeito, entendimento, mas eu não preciso repetir algo que me agride, algo que não faz parte, né? Então, a gente pode sim ser liberto e fazer aquilo que faz mais parte, o que tem sentido pra gente. Porque na vida, gente, se a gente não colocar o sentir verdadeiro, as coisas não acontecem. Nem no trabalho, nem no financeiro, nem nos relacionamentos, nem na vida. Então, você tem que estar livre, solta, alegre, feliz com o que você está fazendo. Se você não puser sentido nisso, você vira um pilotinho automático, ali um robozinho. E aí as coisas não funcionam, não progridem, não evoluem, não tem, sabe, um despertar. Vamos lá, Andrei, querida, a gente só tem 10 minutos, você vai fazer outro exercício? Então vamos prestar atenção nisso, não precisa repetir o padrão, pode só agradecer e mudar essa chave, certo? Bora. Gente, agora de novo pegar papel e caneta, anotem de 1 a 6, que eu vou falar 6 palavrinhas, e daí vocês vão ter 5 minutos para colocar na ordem que vocês pensam, tá? Esse exercício aqui fala sobre as nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades na vida, tá? Vamos lá. Beleza, inteligência, status, família, finanças, saúde. Vou falar de novo para vocês aqui. Beleza, inteligência, status, família, finanças, saúde. Vocês têm 5 minutos para colocar isso na ordem de vocês. E a ordem que vocês colocarem, essas 6 palavras, fala sobre vocês, que tipo de relacionamento vocês procuram, que tipo de vida vocês têm, que tipo de crenças limitantes vocês têm. E daí, como provavelmente ninguém vai querer se expor aqui, tá tudo bem, eu vou falar depois a minha resposta para vocês terem uma noção também sobre como que funciona esse exercício, né? Mas enquanto o pessoal está respondendo, né, fala um pouquinho do nosso ritual, porque a gente tem pouquinhos minutos para essa live cair, tem só 10 minutos. Verdade. Verdade. Gente, então, assim, eu e a Val estamos com vários projetos, né? Nós começamos, então, hoje, eu e a Val também nós vamos ter um grupo, né? Começou essa semana, de cirurgia espiritual. Então, assim, para esse grupo vai custar R$108 por mês, tá? E serão 4 sessões, onde nós vamos usar reiki, a harmonização dos chakras, para limpar dores físicas mesmo, no corpo físico.
serve para dores emocionais, baixa autoestima, sim, também serve, mas o ideal é para questão física. Estou com uma dor na coluna, uma dor no joelho e tal, então vem participar dessa cirurgia espiritual. Nos dias, agora eu não lembro a data, Val, mas depois do dia 20, eu e a Val vamos ter um ritual que eu já esqueci sobre o que é, Val, desculpa. A gente é 24, 25 e 26, né? Mas a gente vai colocar nas redes sociais, né? Sim. É sobre o que mesmo, Val? Já nem lembro, desculpa. Você propõe tanta coisa que nem eu lembro mais também, mas tá tudo certo. A gente vai fazer um ritual, como a gente fez os anteriores, que o André vai trabalhar com as mesas e com a apometria e tal, e eu vou falar um pouquinho diferente do que das outras vezes, né? Porque a gente falou muito de tarô, de baralho, de cartas e tudo mais, e eu vou trabalhar mais essa coisa da energia, do triângulo, né, do signo do ascendente da lua. A gente vai falar um pouco dessa parte mais astrológica. Então, logo a gente vai estar postando, né, que ele vai fazer a arte. Eu vou estar postando na próxima live, que vai dar tempo ainda, que a próxima nossa live é dia 17. A gente fala sobre isso, apesar de ser live de meditação. Eu vou, assim, alinhar direitinho com o Andrei para a gente poder tá vendo o tema, né? E para quem quiser participar, eu vou estar colocando também nos grupos, nas redes e tudo mais. Então, bora lá, vamos lá, que a gente só tem 7 minutos. Vamos lá, alguém quer dar a sua resposta aí? Eu vou dar a minha para ficar mais tranquila, então vamos lá. Ó. A minha primeira questão é a saúde. A segunda, família. A terceira, inteligência. A quarta, beleza. A quinta, finanças. E a sexta, status. Essa é a minha sequência. Vamos lá. Quando a gente faz esse exercício, a gente sempre analisa os 2 mais e os 2 menos, tá? Vamos lá. Então, o que é mais importante para a Val? Saúde e família. O que a gente já entende aqui para ela? Que a família é muito importante para a Val. Uma coisa que, tipo assim, se ela tivesse que sacrificar em prol de qualquer coisa, ela se sacrificaria em prol da família. Isso é um problema? Não é. Mas a gente já consegue identificar uma crença limitante aqui, que é: tu precisa ser útil, porque se tu não for útil para a família, tu não vai se sentir pertencente à família. Então, não fazer o que esperam de ti faz com que tu se sinta excluído. Isso é uma crença muito comum de quem coloca a família em primeiro ou segundo lugar. Uma das coisas que a gente vê aqui na Val, em último lugar, ela colocou status. Que crença limitante coloca uma pessoa que tem status em último lugar? Fama é uma coisa ruim. Fama é uma coisa perigosa. Enfim, pode ser várias coisas, mas assim, quem tem status tem o quê? Tem fama. Quem tem fama tem dinheiro, tem poder. Então a Val inconscientemente olha para essas coisas com olhos ruins. A mesma coisa ali no caso da Raio. Ela colocou família em primeiro lugar e saúde em segundo lugar, né? E ela colocou status também em último lugar, que nem a Val. Então ela olha também para status com olhos ruins. Eu, por exemplo, o meu, beleza e inteligência. São as primeiras coisas que eu olho, né? Quer dizer, primeiro inteligência e depois beleza. Em último lugar, eu coloco, sei lá o quê? Talvez família, alguma coisa assim. Né? Por quê? Porque para mim família realmente não é importante. Porque eu penso assim, a minha família está lá, eu estou aqui, cada um cuida de si. O que isso também significa? Que eu olho para a família como um peso. O que também se torna uma crença limitante, que, nossa, toda família pode ser uma família karmática, uma família problemática. Também não quer dizer que seja, tá? Mas, enfim, gente, era isso, então. Se vocês quiserem que eu mande para vocês um resumo das respostas de vocês, o que é a ordem que vocês pensam, fala sobre vocês, me mandem aqui mesmo no Instagram, que eu respondo vocês. Talvez não consiga responder tudo hoje, tá? Porque às 11 horas eu tenho, às 10 eu e a Val temos lá a cirurgia espiritual, e às 11 eu tenho uma sessão, né, do grupo aquele que eu falei para vocês do Cura de Karmas, para limpar as pragas de mãe. Tá? Mas tranquilamente responderei. Se não responder hoje, ainda respondo amanhã. Val, eu quero deixar encerrar. Muito obrigado por mais esse convite. Espero que tenha sido uma live bacana para ti e para as pessoas que ficaram nos assistindo e vão assistir a gravação. Obrigada, querida. Eu sei que você não está vendo a gente, né? Porque deu um pane aí para você.
Mas, olha lá, a Rai pôs quero sim, então manda no particular, a Rai falou que adorou, que bom. E assim, gente, a gente sempre está trazendo coisas diferentes aqui, uns movimentos diferentes, você também pode chamar a gente ou no privado, ou de repente chamar ali mesmo no Instagram e dando sugestões do que, o tema que você gostaria, qual que é aquilo que mais te incomoda, o que você gostaria que a gente estivesse trazendo aqui, ou com convidado ou sem convidado, a gente tenta sempre tá trocando, que isso é muito importante. Então a nossa próxima live vai ser dia 17, que é uma live de meditação, onde a gente vai começar a trabalhar esse movimento da primavera, do florescer, que dia 22 ela está aí já na nossa porta, né? Então aqui, Andrei, ó, veja lá, a Angela pôs live ótima, obrigada, a Rai pôs como sempre excelente, Ronaldo, gratidão e boa noite, a Corelli pôs bem diferente e interessante, obrigada, a Angela, boa noite e gratidão. Então é isso, gente, muito obrigada, Andrei, mais uma vez por estar aqui. Um beijo para todos, uma boa noite, e dia 17 a gente está aqui de volta com mais informações, mais a gente vai estar, provavelmente não, né, na próxima live a gente está fazendo uma live de meditação, e eu já vou trazer o tema do nosso ritual já finalizado com o Andrei, né, para a gente alinhar direitinho e já divulgando para vocês, tá bom? Obrigada, um beijo, boa noite, uma boa semana. Se cuidem. Obrigada, Andrei, fica com Deus. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau.